lá em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 32. Amém? O texto diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhes esperava coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhe traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que lhes prometeu, pois em breve virá aquele que está por vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade nova que o Senhor nos dá, de estarmos aqui juntos novamente, louvando o Senhor, dizendo de como o Senhor é grande, falando da sua bondade, das tuas misericórdias. Nós não somos merecedores, Pai, mas estamos alegres de estarmos aqui dizendo quem o Senhor é e anunciando as tuas grandes obras, Pai. Pedimos que nesse momento o Senhor arrebate as nossas mentes e corações, para que a gente possa manter o nosso foco naquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Abre as nossas mentes, os nossos corações, tira toda a distração, Pai, que todas as preocupações, ansiedades sejam lançadas no Teu altar, Senhor, e que nós possamos estar completamente voltados para entender aquilo que o Senhor quer conosco, Pai. Que essa palavra seja gravada em nossos corações e que a gente possa sair daqui sedentos, com vontade de executá-la, de anunciá-la, de gritar aos quatro cantos deste mundo, da Tua grandeza, da Tua misericórdia, de como o Senhor é bom para com o Teu povo, Pai. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós entramos na igreja, seja na nossa igreja aqui ou em outras igrejas, geralmente você vai fazer um curso de batismo antes de batizar. E lá no curso de batismo você vai aprender as coisas que são essenciais, que são os fundamentos daquilo que nós cremos. E uma dessas coisas que nós aprendemos é a fé. E com certeza você aprendeu, você decorou o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. E quando te perguntam o que é a fé, você está com a resposta na ponta da língua. Mas muitas vezes a gente vê que essa ideia de fé, ela foi se distorcendo a tal ponto que as pessoas do mundo dizem: eu tenho fé. Nós passamos pela virada de ano e todo mundo aqui conhece a tal da mega da virada. E é até uma expressão do mundo: eu vou fazer uma fezinha, né? No sentido de que vai fazer a aposta e vai torcer para receber aquilo. Mas será que a fé é simplesmente isso? Um acreditar, um torcer para que a coisa dê certo? E aí eu falo: não, essa pessoa, ela tem fé? Eu me lembro quando eu era criança, que quando a gente passava por um momento muito triste, por exemplo, momentos de velório, de luto, estava chorando muito, as pessoas vinham com um copo de água com açúcar, para a gente tomar e se acalmar. Irmãos, não tem
nenhum tipo de comprovação científica de que um copo de água com açúcar vai te acalmar, mas era um costume e a gente fazia isso e realmente tinha alguma coisa naquele copo de água com açúcar que acalmava mesmo. Você tomava e dava, parece que respirava, não sei o que acontecia naquilo. Hoje em dia a gente chamaria isso de placebo, né? Placebo é aquele remédio que você toma que ele não faz efeito nenhum, não tem nenhum medicamento, mas você acredita que está tomando um remédio que vai te curar, que vai trazer algum benefício, e aí você começa a ficar bem, você começa a... mas o remédio que o cidadão estava tomando ali nem remédio era, mas alguma coisa aconteceu ali, que a pessoa acreditou naquilo, e aquilo trouxe um efeito. Será que isso é a fé? Será que nós estamos aqui acreditando num placebo, num negócio assim? Bom, vou contar uma história para vocês. Jesus, ele passou por aqui, ele andou, viveu, aí mataram ele ressuscitou, e agora vocês precisam acreditar nisso. Aí todo mundo acredita, vive bem, vive feliz com esse placebo, mas tudo isso é só uma historinha para entreter os irmãos. Será que é isso a fé? Acredito que não, senão não faz sentido a gente estar aqui. Senão, ouvir histórias, você vai ouvir algumas histórias mais legais por aí. Parece que a fé é algo mais profundo, e o autor de Hebreus, dentro dessa passagem, ele vai justamente nos lembrar disso. O que é essa fé? Qual que é a profundidade disso? E veja, ele vai fazer uma ligação muito profunda entre fé e perseverança. As duas coisas estão profundamente ligadas, a tal ponto que é difícil você falar de fé sem falar de perseverança, ou falar de perseverança sem falar de fé. Mas vamos lá. O que é então essa carta aos Hebreus? É uma carta que o nome diz já, foi escrita para os hebreus, que eram judeus. Provavelmente esses judeus eram judeus que estavam dispersos, que estavam exilados, e que tinham se convertido ao cristianismo, e por isso, imagine, o cidadão ele é criado numa família judaica, está sendo educado, de repente ele se converte, a família bota ele para fora de casa, ele já está exilado por causa do domínio do Império Romano, e ele passa por um segundo exílio, que é expulsão da família, separação da sinagoga. Agora ele não tem mais a religião dele, não tem mais os fundamentos, aquilo que ele foi educado, a família despreza ele. Então eles estão passando por um momento de muita dificuldade. Só que esses judeus que desprezaram, eles não só desprezaram, como passam a perseguir esses judeus que se converteram. Então, esse pessoal que está recebendo a carta aos hebreus, é um pessoal que está passando por intensa perseguição dos seus mesmo, dos próprios irmãos de fé, que um dia comungaram com eles, que um dia professaram a mesma fé, mas que agora são os perseguidores desses novos cristãos. E diante de uma perseguição tão intensa, começa a vir uma pergunta: será que vale a pena eu ter largado mesmo o judaísmo? Será que vale a pena eu ter abandonado minha família, minha fé, os meus amigos, por causa do evangelho? Porque antes estava tão bom, todo mundo me tratava bem, eu estava bem lá na sinagoga, talvez era uma pessoa de posição de destaque, de repente perde-se tudo, de repente você é um exilado, um perseguido, está fora da sua pátria, fora do seu povo. Será que vale a pena tudo isso por causa do evangelho? E aí o autor de Hebreus, ele vai escrever essa carta para dizer: sim, vale a pena perder tudo por causa do evangelho. Por quê? Porque Cristo é maior do que todas as coisas passadas. Se fosse para dar um título para a carta de Hebreus, eu diria, o título é: Cristo é maior. Porque durante toda a carta de Hebreus, o autor de Hebreus vai fazer essa distinção, mostrando: olha, lembra das coisas que vocês viram antes? Cristo é maior do que tudo isso. O começo da carta, lá em Hebreus 1, logo na abertura, ele já diz: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias
nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Olha, antigamente, Deus falava de muitas maneiras, e você pode lembrar lá do Antigo Testamento. Falou por anjo, falou por meio do Urim e do Tumim, usou profetas, ele foi falando de várias maneiras com o seu povo. Mas agora, nos últimos dias, que é esse tempo novo que é inaugurado após a ressurreição de Jesus, que é o tempo em que nós estamos, Deus fala de uma maneira, que é por meio do seu Filho, Jesus Cristo. O autor de Hebreus está dizendo, olha, antes tinha muitas sombras, agora a gente tem a revelação plena, verdadeira, sobre a qual essas coisas passadas falavam, apontavam para isso que é o verdadeiro. E aí ele vai dizendo que Jesus é maior que os anjos, que Jesus é maior que o sumo sacerdote, que Jesus é maior que Moisés, que Jesus é maior que o sábado, que Jesus é maior que o sacerdócio levítico, que Jesus é maior que o templo, Jesus é maior que os sacrifícios que eram feitos, Jesus é maior do que todas essas coisas que ficaram para trás, coisas que são boas, irmãos. Aqui a gente está falando do pecado, estamos falando das coisas que marcavam o Antigo Testamento, o templo, os sacrifícios que eram feitos pelos pecados, o sacerdote que era responsável por esses sacrifícios. Jesus é maior do que todas essas coisas que passaram eram só sombras daquilo que viria, que é Cristo, a plenitude de todas as coisas, a confirmação de todas as promessas, aquele que é o verdadeiro sim, o cumprimento de tudo. E diante disso, estão em perseguição, estão passando por provações, conheceram a verdade, estão querendo retroceder. O autor de Hebreus está convidando, perseverem nessa caminhada, não olhem para trás, não retrocedam para trás, mas perseverem nessa caminhada. Perseverar por quê? Porque eles tinham fé, porque eles tinham esperança em alguma coisa que viria. Perseverar porque eles estão olhando não mais para as provações, para as tribulações, mas agora eles estão olhando para algo que é maior do que todas essas coisas. Amém? Quando você vai ler um texto bíblico, você precisa levar em consideração que hoje a gente usa um livro como esse aqui, ó, bonito, que tem divisões por capítulos e versículos, mas os irmãos vão lembrar que essas divisões foram feitas posteriormente. Se você pegasse um rolo original, você ia ter um rolo, um documento enrolado, que você abriria e iria lendo um texto corrido, como uma carta, certo? Então, para nós entendermos esse texto, e em especial o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é o mais conhecido aqui, a gente precisa voltar um pouco antes, para ver o que estava antes no rolo, e entender aquilo que o autor está ensinando para nós. Se você volta no capítulo 10, ele começa ali falando sobre como Jesus, ele é maior que os sacrifícios, e que ele é o sacrifício definitivo, e que não há outro sacrifício, que agora ele é o único e perfeito sacrifício, e ele faz uma advertência para nós que conhecemos, que tivemos um contato, que ouvimos do Evangelho. Ele diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Porque está dizendo, no Antigo Testamento, eu ia lá, oferecia o meu sacrifício, e aí, meus pecados estão perdoados, minha conta zerou. Agora, eu vou voltar e vou seguir minha vida, e eu vou cometer pecados. No outro ano eu vou pegar de novo meu carneirinho, meu cordeirinho de 1 ano, vou levar para ser apresentado, e vai ser feito novamente um outro sacrifício pelos meus pecados. Só que agora ele está dizendo que já não resta sacrifício pelos pecados, porque agora não adianta você vir aqui domingo que vem com um cordeirinho e dizer para o pregador domingo que vem para ele sacrificar pelos seus pecados, porque foi feito um último e perfeito sacrifício, que é Jesus Cristo. Exatamente. Então, se a gente continua a pecar de propósito, é isso que o texto diz, não há mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário,
resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os pecados. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pesado essa passagem. Está dizendo, lá durante o período da lei, durante o Antigo Testamento, o que dizia? Se 2 ou 3 testemunhas vierem depor contra você, você pode ser morto por causa do pecado. Vamos lembrar, por exemplo, de Acabe e Jezabel, que vem aquela vinha ao lado do palácio, e Acabe fica ali desejoso por aquilo, e ele começa mesmo a fazer um jejum, começa a ficar ali agoniado, porque ele queria comprar aquela vinha, mas o dono daquela vinha não queria vender a propriedade, porque a propriedade era uma herança. E aí Jezabel, maligna, com toda a sua artimanha, ela faz um plano. Ela convoca o povo para se reunir para uma assembleia, para adorar o Senhor, e coloca 2 filhos de Belial ali do lado do dono da vinha. Quando eles estão ali orando, estão ali celebrando, esses 2 dizem, olha, esse cara aqui está blasfemando contra Deus. O que eles fazem com o dono da vinha? Apedrejam ele, na hora. 2 testemunhas, confirmado o ato, é apedrejado. Está dizendo, olha, se lá no tempo de Moisés, com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, você poderia morrer sem misericórdia, quanto mais severo não é o castigo agora, que daquele que pega e ouve sobre o sacrifício, ouve sobre aquilo que Deus fez, ouviu o Evangelho, mas o que ele faz com essa revelação? Ele pisa sobre o Filho de Deus, ele pisa, profana o sangue da aliança com o qual foi santificado, ele insulta o Espírito da graça. Imagina o quão pior não é a condenação, e nós sabemos qual é essa condenação. O que é isso? Como que eu faço essas coisas? Retrocedendo. Quando eu provo da graça, desfruto da graça no meio do povo de Deus, mas eu retrocedo, o que eu estou dizendo? O sacrifício de Cristo não é suficiente. O sacrifício de Cristo não é o que eu preciso de outra coisa, eu preciso de coisas que estão lá fora. Eu estou profanando o sangue da aliança com o qual foi santificado. Coisa terrível, irmãos, coisa terrível é. Mas aí, o autor de Hebreus, com essa mensagem pesada, ele dá uma mensagem de esperança logo em seguida. Está dizendo, olha, esse é para os que retrocedem, mas vocês que estão ouvindo e lendo essa carta e não retrocederam ainda, que ainda estão firmes e perseverantes, ele dá uma mensagem de esperança, para que a gente continue, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das dificuldades. Por quê? Por medo dessa condenação? Não, mas pelo amor que nós temos por esse Cristo, porque nós entendemos que Jesus é maior do que todas as coisas, porque nós entendemos que Jesus, Ele é suficiente para as nossas vidas, e que nós não precisamos de mais nada além de Jesus, mais nada, não precisamos do sacrifício de Jesus, não, é só o sacrifício de Jesus, que é o que nos salva, que é o que nos livra dessa condenação, que é o que não permite que a gente retroceda, amém? Amém. Vamos então ao texto. A primeira coisa que ele nos aconselha é que a gente se lembre dos primeiros dias. Ele diz no versículo 32, lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. O que fazer no momento da provação, da dificuldade? Imagino que nenhum dos irmãos aqui está sendo perseguido, está fora da sua pátria, está sofrendo, mas todos nós passamos por provações e tribulações, cada uma no seu nível. Talvez a minha provação para os irmãos, isso aí é fácil de resolver. Talvez os irmãos vão olhar e falar, não, a provação desse irmão é uma provação difícil, penosa, sofrida. Mas fato é que todos nós passamos por dificuldades.
E no meio dessas dificuldades, o autor de Hebreus fala para a gente: olha, lembra lá dos primeiros dias, olha para quando você estava nas trevas, e aquilo que Cristo fez, que foi te iluminar, trazer luz sobre você. Lembra a situação que você estava antes e a situação que você passou a assumir depois que Cristo trouxe salvação para a sua vida. Por que fazer isso, irmãos? Por que olhar para trás? Porque isso nos renova a nossa esperança. A sua provação pode ser difícil agora, mas a do passado também foi difícil, e a que foi antes dessa também foi, e as outras que foram passando também foram. E quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para aquilo que nós passamos e vemos a ação de Deus na nossa história, isso nos traz esperança, porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, ele não deixa a obra inacabada. Quando nós olhamos para trás, nós lembramos de quem nós encontramos no meio desse caminho. É como num casamento, conforme o casamento vai passando, os anos vão se somando, às vezes ocorrem conflitos, dificuldades, e às vezes chega a tal ponto que você para assim e fala: meu Deus, onde que eu fui amarrar Não é em relação ao meu casamento, tá, irmãos? Pensar aí, ó, o Breno desabafando, não, tá tudo bem, tá uma bênção, mas às vezes a gente precisa lembrar o que foi que nos cativou, o que foi que tocou o nosso coração lá atrás, que aí você fala: olha, foi por isso que eu me encantei por essa bênção, foi por isso que eu amarrei o meu jegue aqui, é por isso que eu casei, juntei os panos, passei por tanta dificuldade. Por quê? Porque olha que pessoa maravilhosa, que esposa, que esposo extraordinário que Deus me preparou. E aí você começa a olhar essa dificuldade com olhos mais carinhosos, você começa a ter mais esperança nisso. A mesma coisa é na nossa vida, quando a provação aperta muito, às vezes a gente esquece de quem foi que a gente encontrou, desse Cristo maravilhoso, esse noivo salvador, esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, e aí a gente olha para aquilo que Ele fez, olha para as suas obras maravilhosas, e a gente fala: não, é por isso que eu estou aqui, é por causa desse Deus que eu passo por tudo isso. Hoje de manhã nós cantamos isso, né? Nós cantamos: conta as bênçãos, quantas são. Olha, quando a gente conta, a gente fala: opa, é isso. Quando eu lembro dos atributos desse Deus, da sua santidade, da sua justiça, seu amor, a sua misericórdia, isso queima o meu coração, e não tem provação que nos tire desse amor extraordinário do nosso Deus. Olhar para trás também ajuda a gente a ampliar a nossa visão, a parar de olhar só para aquela pequena situação atual e olhar para toda a nossa história e ver como nós evoluímos, como nós andamos, e entender que as provações fazem isso conosco, fazem com que a gente evolua, cresça, se aconchegue mais perto de Deus, tenha mais intimidade, busque mais ao Senhor. E a Bíblia é recheada de textos que nos aconselham a isso. No Salmo 77, versículos 11 e 12 diz: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Irmãos, os profetas nos aconselhavam isso, falavam: olha, lembra-te do Senhor que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão, e te trouxe para a terra que mana leite e mel, nos lembrando daquilo que o Senhor fez. Tudo isso o que? Nos traz esperança, aumenta a nossa fé, e por isso nós perseveramos constantemente e não desanimamos. Amém? Amém. É preciso olhar para a nossa história, irmãos. É preciso lembrar do que Deus já fez por nós. Continuando, as provações elas vêm de diferentes formas, mas quando o Espírito Santo opera em nós, nós passamos com alegria. E isso me constrange no texto. O texto diz: houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos, em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas.
Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuía. Isso aqui é algo extraordinário que somente o Espírito Santo pode fazer em nós, irmãos. Porque não é natural a gente perder e ficar feliz, perder com alegria, perder, deixar as coisas para trás, perder a aceitação social, perder a religião, perder o convívio familiar e aceitar tudo isso com alegria. Não é natural. Mas quando o Espírito Santo age em nossos corações, ele faz um mover tão extraordinário, tão transformador, que você pode dizer como Paulo, que fala: olha, eu era da tribo de Benjamim, eu fui fariseu, eu estudei com Gamaliel e tal, mas hoje eu olho para tudo isso e considero como lixo, como perda, como refúgio. Por quê? Porque ele encontrou uma coisa que é muito maior do que essas coisas que nós estamos perdendo. Jesus conta uma parábola em Mateus 10, 44, parábola curta, mas com muito profunda, com muito significado. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. É essa parábola, que ele está dizendo: olha, o reino dos céus é como um tesouro. O homem foi lá, tropeçou nesse tesouro, encontrou esse tesouro, e ele fica tão alegre, ele considera esse tesouro tão maior, que ele vende tudo que ele tinha, para comprar aquele campo e tomar posse desse tesouro. É exatamente o que aconteceu com essas pessoas, e o que acontece com a gente. Quando nós perseveramos, nós abrimos mão de muitas coisas, nós perdemos muito, e alguns mais, outros menos, mas a gente olha para tudo isso com alegria. Por quê? Porque o tesouro que nós encontramos é muito, mas muito maior do que essas coisas que nós deixamos para trás, é muito maior do que aquilo que nós perdemos, e por isso nós continuamos perseverando, marchando, e as pessoas sem entender o que está acontecendo, mas nós nos mantemos fiéis, porque o que nós encontramos é muito melhor, muito maior, e somente o Espírito Santo pode convencer os nossos corações. Terceira coisa, eles estão perseverando, mas não estão perseverando nas coisas deste mundo, ou perseverando num desejo de casa, num desejo de família, num desejo de coisas que são boas, mas que são passageiras, que são deste mundo, desta terra, mas eles estão perseverando em uma promessa. Portanto, o texto diz no versículo 35, portanto não abram mão de sua firme confiança, lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que lhe prometeu. E a promessa: pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé, se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Onde está a confiança dessas pessoas? Está numa promessa, está em algo que eles não estão vendo, algo que eles ouviram, mas que eles creram, que eles tiveram fé, e nessa esperança está a expectativa deles. Veja que não é um torcer, tomara que isso esteja certo mesmo, mas é uma firme confiança, é algo que está alicerçado, é como um navio que lança a sua âncora, e aquilo mantém aquele navio preso naquele local que a âncora foi alicerçada, e nada tira ele, podem vir as tempestades, as tribulações, ele mantém-se ancorado naquele lugar. É uma firme confiança que nós temos nessa promessa. E qual é a promessa? Os irmãos vão lembrar que esse texto é um texto que está lá em Abacuque, e que o autor de Hebreus traz para cá. Em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará, meu justo viverá pela fé, se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Então, primeira coisa, em breve vai vir
vai vir aquele que está por vir e não se atrasará. Lá em Abacuque, quando Deus fala isso ao profeta Abacuque, Abacuque está numa crise. Ele está numa crise porque ele passou por um tempo de avivamento no meio do povo de Israel, e de repente o povo foi se perdendo, se contaminando, foi se voltando à idolatria, e Abacuque fica indignado com aquilo. Eu imagino que antes de ele escrever essa oração que ele fez, as respostas de Deus, ele deve ter orado muitas vezes, até que chega naquele ponto do capítulo 1 que ele começa dizendo: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ver a situação que está e não vai fazer nada, não vai agir, não vai ver, entrar com justiça nessa causa? E aí Deus responde a Abacuque. Deus responde dizendo para ele: não, Abacuque, aguenta aí, eu vou levantar um povo, eu vou levantar os caldeus, eles vão vir aqui, vão destruir tudo, vão levar o povo tudo cativo, aí o povo vai entender a mensagem. Só que Abacuque entra em crise, porque como é que Deus vai pegar um povo que é mais ímpio para corrigir o povo de Israel, que é o povo de Judá, que é o povo de Deus, que é a semente santa, que é a herança de Abraão? E Abacuque diz isso para Deus: Senhor, o Senhor é justo, como que o Senhor vai fazer essas coisas? E aí Deus responde com essa promessa, diz: olha, espera, Abacuque, coloca isso num letreiro bem grande, como se fosse num outdoor, assim, para todo mundo que passar, ver essa mensagem: breve virá e não tardará. Breve virá o quê? O juízo de Deus, esse que vai vir com justiça para julgar as nações, que vai julgar Judá, sim, mas que vai julgar também os caldeus. E aí, imagina o coração de Abacuque atemorizado, contrito com aquilo, mas o texto não para aí, a profecia diz: mas o justo viverá pela fé. A promessa de que, olha, vai vir aquele que vem com justiça para julgar as nações, mas o justo, aquele que crê na promessa, viverá pela fé. Irmãos, é nisso que nós estamos alicerçados. Não é numa esperança de que as coisas vão melhorar, não é numa esperança de que quando eu tiver um emprego melhor, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver um carro melhor, quando eu tiver mais bens. Não é isso que alicerça a nossa esperança. A nossa esperança está alicerçada na promessa desse que já veio a primeira vez, que veio para salvar o seu povo, que veio para salvar aqueles que são os seus eleitos, e que retornará com justiça para julgar as nações. O justo viverá pela fé. Mas e aqueles que retrocedem, aqueles que não perseveram? Não me agradarei deles. É essa a realidade. É isso que o texto está nos trazendo. Aqueles que conheceram, aqueles que provaram, mas retrocederam, esses é daqueles que o Senhor não se agrada. Amém? Mas o texto diz: nós não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. E nesse finalzinho do texto tem uma beleza assim, porque até agora eu estou falando para nós: vamos perseverar, precisamos perseverar, nós precisamos continuar. Deus não se agrada dos que retrocedem. Mas o autor de Hebreus está dizendo: sim, perseverem, continuem, lutem, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que a nossa alma é preservada. Por quê? Porque não é pela força do nosso braço que nós vamos perseverar, irmãos. Não é porque hoje eu falei para você perseverar, que amanhã vai estar tudo certo e você perseverará. É porque o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, garante a perseverança dos seus santos. Ele queima nos nossos corações o desejo de continuar, em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio a tudo isso. Ele garante que nós nos manteremos firmes e perseverantes. Quem nos separará do amor de Cristo? É o que o apóstolo Paulo nos diz. Quem nos separará do amor de Cristo? O Espírito Santo garante a perseverança dos seus santos. Então, diante disso, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Que esperamos? Esperamos aquele que breve virá e não tardará. É isso a nossa fé. Não, nada mais do que isso.
A nossa fé é a convicção dos fatos que nós não vemos. Imagino que ninguém viu Jesus vindo e nem Jesus voltando, né? Amém? Se viu, irmãos, está problemático. Mas nós temos essa expectativa queimando nos nossos corações. E eu lembro de um hino antigo que dizia: Jesus vai voltar, há tanto tempo que eu aguardo e ele ainda não voltou, mas de uma coisa estou certo: Jesus vai voltar. É uma expectativa que faz com que a gente, 2000 anos de história de igreja, continue aqui dizendo a mesma mensagem: breve virá e não tardará. Virá com justiça, virá com poder, virá com grande glória para julgar as nações. E a nossa expectativa, a nossa perseverança está nisso, nesse que virá. E ele encerra então o texto dizendo que, pela fé, os antigos alcançaram um bom testemunho. Quem que são esses antigos? Estamos falando dos nossos irmãos lá do Antigo Testamento. Ele vai começar a partir de agora a fazer uma relação daqueles que a gente acostumou a chamar de galeria da fé, o hall da fé, esses que perseveraram. E ele está dizendo: esses antigos alcançaram um bom testemunho. Por que eles alcançaram um bom testemunho? Porque eles acreditaram nessa promessa. Desde lá do jardim, quando o Senhor diz: olha, virá aquele, a semente da mulher, que pisará sobre a cabeça da serpente, aquele que terá o seu calcanhar ferido. Desde então, a revelação foi progredindo, amadurecendo, se tornando cada vez mais clara. Você tem os nossos irmãos crendo, olhando para isso, e em meio a tantas coisas, perseverando nessa promessa. E detalhe, nenhum deles viram o cumprimento dessa promessa. O autor de Hebreus vai deixar claro aqui que eles creram nisso, mas eles não viram Jesus, eles não pegaram Jesus no colo, eles não viram Jesus crescer, não olharam a cruz do Calvário literalmente, mas eles estavam aguardando ansiosamente essa expectativa. E quando você olha esses irmãos que são listados aqui, é complicado. Você vai ver os juízes, que os irmãos inclusive estão estudando aí na escola bíblica, e você vai ver que, gente, é um pessoal que é difícil acreditar que essas pessoas perseveraram. Você olha para a história de Jefté, que é listada aqui, e fala: não é possível que esse é um herói que eu vou olhar e vou ver a perseverança dele. Mas por quê? Porque aqui nós não estamos falando dos méritos humanos, irmãos, estamos falando daquele que salva, daquele que transforma, daquele que faz coisas extraordinárias no meio do seu povo, e é nisso que nós cremos, amém? Diante disso, o que nos resta então? Primeira coisa, nós precisamos perseverar, e parece que quanto mais nós perseveramos, mais as coisas vão se tornando intensas, difíceis. É como uma caminhada que você começa de manhã cedo e vai andando, e tá tranquilo, você está bem, mas de repente você começa a cansar na caminhada, o sol vai subindo, vai ficando mais quente. De repente você olha lá para frente no asfalto, você está vendo até aquelas pocinhas de água, aquelas miragens, mas você precisa continuar andando. A perna cansa, dói, e você não quer, e parece que é tão bizarro que parece que se a gente voltar, vai ser mais fácil, como se a gente não tivesse que andar tudo de volta. Mas o autor aqui, Deus está nos motivando a continuar nessa caminhada, a perseverar, mesmo quando ficar difícil, mesmo que as dores se acentuem, mesmo que a nossa carne não queira mais continuar. Persevere, irmãos. Por quê? Porque a nossa recompensa é extraordinária, a nossa recompensa é maravilhosa, a nossa recompensa é o próprio Deus. Segundo, talvez você ouviu isso e você está falando: minha fé não está tanto assim, minha fé está devagar, minha fé não consegue olhar para essa promessa, minha fé está abalada.
nós vemos que quem garante essa perseverança é o próprio Deus. Então o que nos resta é correr para esse Deus, lançar as nossas dúvidas, lançar a nossa incredulidade, lançar tudo aquilo que nos angustia, e se for preciso dizer como Abacuque: até quando, Senhor? Uma certa vez nós tivemos encontro aqui com os jovens, e o pastor ministrando para a gente falou: é preciso às vezes nós termos DR com Deus, ter discussão de relacionamento, dizer para Deus o que nós sentimos, contar aquilo que nos angustia, contar das nossas dúvidas, porque é nisso que Deus trabalha, que Deus opera, e aí nós, por meio da aprovação, passamos e somos aprovados até o momento em que as promessas elas se cumprirem. Eu convido o grupo de louvor para vir à frente. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo agora, orar pedindo para que o Senhor grave nos nossos corações essa promessa que não é nova, eu não te contei nada novo hoje, tu sabia disso já, mas que a gente precisa relembrar constantemente e deixar que isso queime em nossos corações. Breve virá e não tardará. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, coisa difícil é perseverar, Pai. Nós dizemos que cremos, nós por vezes dizemos que temos fé, mas vem as provações, vem o sol do meio-dia, vem as dificuldades, vem as tribulações, e nós nos cansamos, Senhor Deus, nós nos angustiamos, nós clamamos pela Tua misericórdia, porque nós somos falhos, não somos melhores do que esses que retrocederam, Pai, mas nós lançamos tudo isso diante do Senhor, lançamos as nossas dificuldades financeiras, lançamos nossas dificuldades de saúde, lançamos as nossas dúvidas de fé, lançamos tudo isso diante do Teu altar, tudo que nos tira a paz, tudo que quer de alguma forma nos separar do Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, porque nós cremos que o Senhor é Deus que opera, o Senhor é Deus que nos mantém firmes, o Senhor é Deus que traz consolo em meio às tempestades, o Senhor é Deus que acalma os mares. Oh Senhor, nas Tuas mãos há força, há poder, e não há outro Deus como o Senhor. Nós clamamos enquanto igreja que o Senhor opere em nós, de uma forma, Pai, que nós não entendemos, de uma forma que haja alegria em meio à perda, que a gente possa encontrar no Senhor todo o nosso contentamento, Pai, toda a nossa alegria, a alegria de perder, a alegria de deixar tudo para trás, porque entendemos que encontramos um tesouro maior, superior. Não permita que a gente esqueça da Tua promessa, Senhor, que ela esteja gravada em nós, que nós possamos anunciar isso: breve virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Oh, palavras profundas, palavras que já converteram tantos corações. Opera também, Pai, no meio dos nossos familiares, no meio, Senhor Deus, dos nossos amigos, das pessoas que nós temos convívio. Oh, Senhor Deus, transforma de uma forma extraordinária, para que Teu nome seja em tudo isso glorificado e exaltado, Pai. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.